Eu quero falar sobre a prática religiosa que não adianta nada, não agrada a Deus e acaba servindo a outros interesses, embora as pessoas pensem que estão oferecendo aquilo para Deus. Bom, eu vou tomar como base o Balaão, que você conhece bem na Bíblia, ele aparece em Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Números 22 é uma figura bastante enigmática que reaparece na Bíblia, lá no final da Bíblia, numa exortação para que a igreja não siga o exemplo dele. Até no Apocalipse o Balaão estava presente, não ele, mas aquele espírito de Balaão que é o que Deus quer nos alertar a respeito agora. O Balaão era uma pessoa sensata, que conhecia Deus, tinha sensibilidade espiritual, era profeta verdadeiro, porque ele recebia palavras de Deus. No entanto, seguia um caminho de pecado. E só para lembrar a você, muitas pessoas ficam em dúvida quando leem o texto em Números e se perguntam: espera aí, Deus autorizou o Balaão a ir ao encontro do Balaque, rei de Moabe. Deus autorizou, deu a permissão para ele ir. Depois Deus se coloca no caminho como adversário. Como é que é isso aí? Que história é essa? Deus autorizou o Balaão a ir e depois se coloca como adversário no caminho, dizendo que o caminho dele era errado. Como é que a gente entende isso? São vários os aspectos. Deus não mandou o Balaão ir, ele permitiu. Mas o que Deus condenou quando botou o anjo na frente da mula e fez a mula falar, tudo Deus permitiu para lições para nós. O fato de a mula falar foi muito importante. O fato de nós entendermos como uma pessoa pode ir com a permissão de Deus sem que seja a vontade de Deus. Quantas pessoas têm se casado assim? Não, mas eu consultei, Deus permitiu me casar. Ele permitiu, mas não foi a vontade diretiva de Deus. Você não buscou isto de Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quer que eu me case? E se o Senhor quer que eu me case, com quem o Senhor quer que eu me case? Não foi isso que você perguntou. Você diz: Senhor, eu quero me casar com a fulana. O Senhor abençoa, o Senhor permite? Deus sempre abençoa. Ele quer abençoar. Não era o melhor. Ele deu uma permissão. Alguém diz que é vontade permissiva. Esse é um termo que pode ser criticado, mas é um termo muito conhecido em teologia. Vontade permissiva de Deus. Ou seja, não é o melhor. Não é o que Deus quer, mas Deus permite. Para satisfazer a sua vontade, ensinar algumas lições, Deus permite. O Balaão foi, não porque Deus mandou, mas uma vontade permissiva, digamos assim. Deus permitiu que ele fosse. Agora, Deus colocou o anjo como adversário para mostrar que o que estava errado não era o fato dele ter ido, era a intenção com que ele foi, o caminho do coração dele é que estava errado. Eu quero focalizar isso, lembrando aqui um pouco daquela... Entendi isso, é muito importante você saber que Deus permitiu. Alguém diz: mas Deus falou que eu fosse. Preste atenção, Deus permitiu que você fosse, porque Ele viu que era vontade do seu coração e Ele abençoará você em qualquer situação. Mas não é que Ele queria isso como o melhor para você. Ele tinha coisas muito melhores, mas você não quis, você forçou a situação, martelou o céu com o seu pedido até que Deus deixou. Mas Deus se colocou como adversário porque a intenção do Balaão era ruim. Aqui em Números, no capítulo 23, quando o Balaão se encontrou com o Balaque, primeiro o Balaque ofereceu alguns sacrifícios e ofereceu um pouco de carne, churrasco para o Balaão comer. Começou assim, o Balaão gostou e ficou bem e gostou da mordomia. Imagine, um rei com muitos serviçais preparando presentes para você, comida, aquilo ficou muito bem. O Balaão gostou
daquela mordomia. Provavelmente alguns vinhos muito bons e alguma coisa assim que havia de melhor, o Balaão ficou satisfeito. Então chegou lá, no dia seguinte, Balaão disse: agora vamos começar o nosso trabalho. No capítulo 23 de Números, começa assim: então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. E o Balaque fez como Balaão tinha dito, e ofereceram então um novilho e um carneiro sobre cada altar. Eu quero fazer uma análise disso. Depois, Deus apareceu ao Balaão e disse: você vai falar o que eu estou mandando. Diga para ele que esse povo é um povo que habita só, diferente dos outros, é um povo que tem a proteção de Deus e não será reputado entre as nações. Então não adianta encantamento, esse é um povo abençoado por Deus. Você vai dizer ao Balaque exatamente isto. Ouviu, Balaão? Foi o que Deus falou com ele. Bom, mas para que serviram os sacrifícios? Mais adiante nós encontramos, no mesmo texto em Números, o relato dizendo o seguinte: o Balaão da terceira vez não foi ao encontro de agouros como das vezes anteriores. Porque o Balaão mandou oferecer sobre 7 altares sacrifícios de boi, de carneiro. Ofereceu o sacrifício para quem? E com que finalidade? A coisa vai se clareando para nós quando a gente lê o restante do texto. Ele tentava forçar uma situação como um agouro, oferecer um sacrifício, só que não eram a Deus. Aqueles sacrifícios não eram oferecidos a Deus. O Balaque já oferecia sacrifício. Naquela época, a maioria dos povos oferecia sacrifícios aos seus deuses. E o Moloque chegava a exigir que oferecessem o próprio filho. Se a pessoa quisesse o poder daquele demônio, daquele Moloque, que se auto-intitulava um Deus, a Bíblia diz que não há Deus além do nosso Deus, mas Satanás aparece como demônios se auto-intitulando Deus. E naquela situação, o Moloque era um demônio que se dizia Deus, que queria, para dar poder à pessoa, que ela oferecesse seu filho nos braços quentes, e a criança morria aos prantos e gritos ali. A pessoa oferecia seu filho a um demônio para ter poder dele. Essa prática continua. Há denúncias no Brasil de centenas e milhares de crianças mortas por ano. São crianças sequestradas que são oferecidas a demônios para que esses demônios abençoem certas novelas, abençoem a atividade de certas pessoas. São sacrifícios de crianças a demônios. Isso é antigo, não é novo. O Balaque ofereceu aquele sacrifício. Depois veio o Balaão e diz: faça assim 7 sacrifícios em 7 altares. Mas não disse para quem os sacrifícios seriam dirigidos. E ainda que fossem dirigidos a Deus, não seriam aceitos. Porque Deus não aceita sacrifício de qualquer um, de qualquer jeito, em qualquer altar, em qualquer lugar. Deus tinha estabelecido alguns preceitos sobre isto. O altar não era de qualquer maneira, a intenção da pessoa não podia ser de qualquer maneira, o animal tinha que ser perfeito, etc, etc. Havia uma série de exigências para que Deus aceitasse aquele sacrifício. O sacrifício, então, de Balaque, que o Balaão orientou para oferecer, não eram sacrifícios a Deus. Bem, se não eram a Deus, então foram sacrifícios oferecidos a quem? Outra situação parecida, você vai se lembrar, a Bíblia fala muito de altos. Os altos não se tiraram, os altos continuaram, o povo oferecia sacrifícios nos altos. Como é que é essa história? Bem, as pessoas gostavam de oferecer sacrifício a Deus para pedir bênçãos a Deus, mas eles gostavam de oferecer sacrifícios pacíficos.
Um sacrifício pacífico é um churrasco, pretensamente na presença de Deus, para que a pessoa se alegrasse, tendo certeza de receber a bênção de Deus. Por semelhança, eles gostavam de um sacrifício nos lugares um pouco distantes, no alto do morro, à noite, debaixo de árvores frondosas. Ofereciam sacrifícios ali para eles comerem carne. E gostavam de um local assim bem propício, à noite, no escuro, para poderem se dar a libertinagem. Era o sacrifício deles. Ofereciam sacrifícios a deuses de um modo geral, ou pretensamente a Deus, só que Deus não aceitava. Um sacrifício oferecido a Deus num alto, Deus não aceitava, porque não era segundo a lei, segundo o preceito de Deus, oferecido por um sacerdote consagrado. Era um sacrifício qualquer. Tem muita gente oferecendo sacrifícios a Deus hoje, sacrifícios que não são aceitos, não são a Deus, mas levam aparência de religião. Quando você vai fazer uma campanha numa igreja, você oferece dinheiro, faz campanha, 7 sexta-feira, 7 não sei o que lá, você faz uma campanha, você está oferecendo sacrifício, não é a Deus. O primeiro sacrifício que você vai oferecer a Deus é a sua vida, em consagração, é o holocausto, primeiro sacrifício pelo pecado. Você vai ter que ter os pecados perdoados para ser aceito por Deus, caso contrário, você pode cansar de gritar a oração que Deus não vai ouvir. Gritos vazios, gritos que partem de uma boca suja, Deus não vai aceitar. O Isaías teve que ser purificado nos lábios para que fosse aceito por Deus. Bom, depois tem um holocausto, vai ter que se consagrar a Deus para que Deus aceite. Você tem muita gente nas igrejas oferecendo campanha, dinheiro, como que para forçar Deus a atender, só que são sacrifícios iguais aos de Balaão e de Balaque. O sacrifício que o Balaque e o Balaão ofereceram era aéreo, era como o sacrifício que os israelitas ofereciam nos altos. Eles ofereciam sacrifício nos altos a quem? O apóstolo Paulo responde lá em Corinto, aos demônios. Esses sacrifícios que não são segundo a orientação de Deus, são oferecidos aos demônios. Para que serve uma campanha para buscar bênção, buscar prosperidade, buscar cura, se não é por obediência a Deus, nem de acordo com a palavra de Deus? Isso vai ser algo que os demônios vão usar, e tem muito disso em nossos dias. Bom, vamos entender, o Balaão era o profeta porque recebia a profecia de Deus. Mas os sacrifícios que ele ofereceu eram agouros, e ele estava oferecendo aqueles sacrifícios pretensamente aos deuses, a algum demônio, a alguém, alguma divindade que pudesse ajudar. Deus não receberia, não recebeu, e não eram sacrifícios para Deus. Aquilo não mudou em nada a profecia de Deus. Deus continuou sendo o mesmo, mas aqueles sacrifícios não eram a Deus. Bom, mas eles gastaram dinheiro com boi, com carneiro, com gente, trabalho para queimar aquilo tudo, oferecer. Perderam, jogaram fora. Para Deus não foi. Tem muita gente jogando dinheiro fora. Você faz uma campanha, para Deus não serve, muito menos para a sua salvação eterna. Tem gente enganada nas igrejas, igual o Balaão enganou muita gente. O Balaque achou que estava agradando a Deus com aqueles sacrifícios. Não adiantou nada, Deus não recebeu e nem mudou a sua profecia por causa daqueles sacrifícios. Aprenda isso, existem muitos sacrifícios oferecidos que Deus não recebe. E são sacrifícios oferecidos, em muitos casos, a demônios, mas a pessoa acha que está oferecendo a Deus. A pessoa faz uma campanha de dar dinheiro, de buscar prosperidade, de tirar o marido do outro, de segurar o marido dela, de resolver seu problema sentimental. Está oferecendo sacrifícios a demônios. Ela não está com a vida no altar, não entende que é cruz, não passou pela cruz, ela não foi lavada de seus pecados. Está oferecendo sacrifícios a demônios. Não vão atingir a Deus, não vão adiantar nada. É uma religiosidade perdida, trabalho em vão, esforço inútil que muitos estão fazendo em muita igreja. Não seja enganada, minha irmã, meu irmão, cuidado
com o que você está oferecendo, porque pode ser oferta de Balaão, que não está adiantando em nada e vai só aborrecer a Deus. Não vai mudar em nada o desígnio de Deus. É melhor você se render a Deus e começar pelo começo, acertando a sua vida com Deus e deixando o pecado de lado. Caso contrário, tudo que você oferecer não vai ser aceito pelo Senhor e vai ser aproveitado por demônios. Cuidado com esse espírito que estava presente lá nas igrejas do Apocalipse, espírito de Balaão, que estava induzindo as pessoas a buscarem a Deus por causa de bênção material, de prosperidade, de dinheiro, de interesse. Espírito de Balaão, que Deus rejeitou por completo e depois mandou matar o Balaão. Cuidado para não estar perdendo a sua religiosidade, estar trabalhando em vão. Tudo que você está fazendo vai ser perdido, vai ser aproveitado por demônios. Então tome cuidado para não estar alimentando demônios com campanhas e ofertas que você dá, que não são recebidas pelo Senhor, são usadas para Satanás. Eu não vou falar nesse aspecto, mas esse dinheiro que muitos estão oferecendo pretensamente a Deus não está chegando nas mãos de Deus, está sendo usado para o mundo, para Satanás e por demônios. Pense nisso, meu irmão, minha irmã.